Boa noite. Hoje é quinta-feira, 9 de março, e o Senado Notícias está no ar. O Senado aprovou hoje em plenário um projeto que obriga as concessionárias de água e esgoto a prevenir o desperdício. Elas também ficam obrigadas a implantar o aproveitamento de água das chuvas. O projeto segue para a sanção presidencial. Segundo o Instituto Trata Brasil, os indicadores de perda de água no país são piores que os dos países desenvolvidos. A média das perdas no Brasil em 2018 foi de 39%, enquanto a dos países desenvolvidos foi de 15%. O projeto aprovado pelo Senado obriga as concessionárias de água e esgoto a prevenir esse desperdício, estabelecer medidas para aproveitamento da água das chuvas e reuso da água de processos como lavagem de roupas e louças, por exemplo. O texto foi apresentado pelo senador Laércio Oliveira quando ainda era deputado. O racionamento já faz parte do dia a dia de inúmeras localidades brasileiras e o aumento da oferta de água requer o uso de novas fontes que estão cada vez mais raras e mais distantes. Evitar desperdício, aproveitar águas fluviais, estimular o reuso de águas é estabelecer uma nova relação de respeito e sobriedade, ajudando a conscientização ambiental da nossa sociedade, sem a qual essas ações, por mais bem intencionadas que sejam, padecerão irremediavelmente de eficácia. O recurso hídrico, a água, tratada ou não, é um recurso finito. E o desperdício, o mau uso, a restrição à reutilização fazem parte de um passado que ignorava os mais elementares preceitos de sustentabilidade. Nosso Brasil, nós somos, na verdade, uma nação privilegiada, com um lençol freático significativo. Nós temos toda uma riqueza do ponto de vista hídrico muito importante. Mas, como os colegas já colocaram, nós temos um nível de desperdício intolerante. Também estava na pauta um projeto para facilitar o pagamento de benefícios sociais a vítimas da tragédia de Brumadinho. O texto retira o valor de indenizações pagas às vítimas do cálculo da renda mensal familiar. Mas um requerimento apresentado em plenário para incluir também as vítimas do acidente em Mariana fez com que o projeto voltasse para a Comissão de Direitos Humanos. Uma reunião de líderes partidários discutiu hoje a insatisfação da oposição com a definição das presidências das comissões do Senado, já que não houve divisão seguindo a proporcionalidade dos partidos. As presidências das comissões permanentes da Casa ficaram todas com senadores de partidos que apoiam o governo federal. Com a oposição de fora, há quem defenda a ida ao STF para questionar a não observância do critério da proporcionalidade. É muito ruim para o funcionamento da Casa. Agora, tudo tem um tempo de articulação, de maturação, e me parece que falta esse bom senso, e na ausência do bom senso, a gente tem, como há uma violação de uma questão constitucional, isso tem que ser discutido no foro apropriado, até porque isso vale para hoje e vale para o futuro. O partido deve se reunir e ficar à vontade agora para adotar o caminho, que é o caminho que garanta o que a Constituição obriga, que é a proporcionalidade. A posição não é consenso. Há quem aposte no entendimento. Não se falou em judicialização, a conversa é boa e o progresso demanda alguns dias, mas vamos ter calma que eu acho que tudo vai se resolver. É uma conversa boa, é uma conversa tranquila, não há um ambiente hostil. E eu acho que vão acabar chegando a uma conclusão. Questão de mais uma semana ou duas, isso deve estar resolvido. Vamos agora conferir como ficaram as presidências das comissões do Senado, segundo as eleições que foram feitas ontem. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Vanderlan Cardoso foi eleito presidente. A vice-presidência ainda não está definida. A Comissão de Assuntos Sociais elegeu o senador Humberto Costa como presidente e a senadora Mara Gabrilli como vice. A Comissão de Constituição e Justiça vai ser presidida pelo senador Davi Alcolumbre. O vice-presidente ainda não foi definido. A Comissão de Ciência e Tecnologia vai ser presidida pelo senador Carlos Viana. O vice ainda não foi definido.
A Comissão de Direitos Humanos vai ser comandada pelo senador Paulo Paim. A senadora Zenaide Maia vai ocupar a vice-presidência. A Comissão de Desenvolvimento Regional vai ser presidida pelo senador Marcelo Castro. O senador Cid Gomes vai ser o vice-presidente. A Comissão de Educação elegeu o senador Flávio Arnes para a presidência e o senador Cid Gomes para vice. A Comissão de Infraestrutura vai ser presidida pelo senador Confúcio Moura. O vice ainda não foi definido. A Comissão de Meio Ambiente vai ser comandada pela senadora Leila Barros. A vice-presidência ficou com o senador Fabiano Contarato. A Comissão de Agricultura vai ser comandada pela senadora Soraya Tronic. A vice-presidência ainda não foi definida. A Comissão de Relações Exteriores elegeu o senador Renan Calheiros para a presidência. O vice-presidente ainda não foi definido. A Comissão de Segurança Pública vai ser comandada pelo senador Sérgio Petecão. O senador Jorge Cajuru vai ser o vice-presidente. A Comissão de Fiscalização e Controle elegeu o senador Omar Aziz para a presidência. Ainda não definiu o vice. Das 14 comissões permanentes, a única que ainda não definiu os nomes é a Comissão Senado do Futuro, que poderá ser alterada para dar origem à Comissão de Defesa do Estado Democrático de Direito. Vamos agora acompanhar quais serão as prioridades dessas comissões neste ano. Uma das grandes expectativas para 2023 é a volta das discussões e da votação da reforma tributária. A proposta de emenda à Constituição será discutida na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Davi Alcolumbre, eleito presidente da comissão, acha possível haver consenso para a votação do texto este ano. Então, o que tiver amadurecido, o que tiver construído ao longo dos últimos 4 anos, pelo menos, eu acho que a gente tem que organizar para que se inicie pela Câmara dos Deputados, porque é uma emenda constitucional, não dá para o governo mandar um novo texto. Então, minha posição pessoal é que não tem que inventar mais nada de novo texto. Nós temos a PEC 110 e a PEC 45. Então, é pegar o debate de 4 anos, sentar com o governo na mesa e tentar discutir um texto consensuado e incorporar, se for necessário, artigos, parágrafos, manifestação do governo. As questões ambientais estão no foco dos holofotes do mundo, segundo a senadora Leila Barros, eleita presidente da Comissão de Meio Ambiente. Para ela, o compromisso de tocar essa pauta não é apenas pela questão ambiental, mas também pela economia. Então, nós temos questões fundiárias, nós temos PLs de agrotóxicos, temos que também fazer uma grande avaliação dos projetos que falam sobre a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global também. Enfim, o desafio é grande. Para o senador Flávio Arnes, eleito presidente da Comissão de Educação, esse é o colegiado mais importante do Senado. Segundo ele, os desafios da educação brasileira vão da creche à pós-graduação. Uma delas é garantia de acesso do aluno à escola, né? Transporte escolar, outras maneiras, barcos, chegar na escola. A outra é permanência do aluno na escola, educação em tempo integral, merenda, cuidar dos 0 aos 18 anos, infraestrutura das escolas, ter banheiro, ter água potável. Temos o levantamento de todas as escolas do Brasil nesse sentido. Tecnologia na escola, na internet, banda larga, de qualidade, equipamentos, cursos, formação, né, que é essencial. Valorização dos profissionais da educação, né, professores, salário, plano de carreira, toda essa questão. Assuntos sobre trabalho e previdência social que estão na ordem do dia serão a prioridade da Comissão de Assuntos Sociais. O senador Humberto Costa quer garantir o acesso mais amplo da população a políticas públicas. Uma das primeiras ações que eu imagino deve ser tomada é o convite aos ministros dessas áreas para que eles possam apresentar os seus planos de trabalho, as suas prioridades e nós procurarmos estar a par disso tudo para debater, para discutir, para contribuir com aperfeiçoamentos e também para discordar quando for o caso. Essa é uma área extremamente relevante, envolve, além do SUS, debate de propostas que estão na ordem do dia, como o
novo Bolsa Família, o que fazer com aspectos relevantes da reforma laboral, da própria reforma da Previdência, o que fazer em termos de buscar garantir um acesso cada vez mais amplo à população a essas políticas públicas. Melhorar as condições das estradas para impulsionar o desenvolvimento do Brasil é uma das metas do senador Confúcio Moura, eleito presidente da Comissão de Infraestrutura. O escoamento da soja, dos minerais, dos minérios de ferro, a grande maioria dele é feito por 4 rodas, por caminhões. Isso é muito caro, muito desperdício. Então o Brasil precisa avançar. O produtor brasileiro é eficiente, ele produz muito, sabe produzir soja, sabe produzir milho, sabe produzir leite, carne, e a gente exporta para o mundo todo. Mas a gente tem um grande prejuízo, que é o desperdício do escoamento da produção com estradas ruins. Acompanhar o desenvolvimento tecnológico do mundo é um dos desafios da Comissão de Ciência e Tecnologia, segundo o presidente do colegiado para os próximos 2 anos, senador Carlos Viana. A nossa prioridade hoje é nós discutirmos a questão da igualdade tecnológica no Brasil. Nós temos regiões do país onde ainda não temos pelo menos um 4G de qualidade. Nós não temos todas as escolas com internet que possam ser confiáveis e alunos que tenham acesso à pesquisa pela rede. A comissão tem o dever de discutir, entender hoje qual é a nossa situação e propor soluções ao governo federal. A Comissão de Desenvolvimento Regional deve trabalhar em conjunto com os ministérios para reduzir as diferenças entre as regiões do país, segundo o presidente, senador Marcelo Castro. Porque nós temos um potencial turístico imenso, mas na prática o nosso turismo é muito acanhado ainda. E temos uma preocupação, que é uma preocupação que estava inclusive na cabeça dos constituintes, que faz parte da nossa Constituição, que é trabalhar para diminuir, as desigualdades regionais. Todos sabemos que há uma diferença de desenvolvimento, de renda, sobretudo, muito grande em determinadas regiões do país, especialmente a região norte e nordeste, e naturalmente que nós vamos trabalhar, como outros presidentes já trabalharam, juntamente com o novo governo do presidente Lula, os novos ministros, para que a gente possa promover o desenvolvimento nacional de uma maneira geral, procurando mitigar e diminuir cada vez mais as diferenças regionais, muito especialmente, do Norte e Nordeste. Mudar a qualidade de vida das pessoas será o foco dos projetos este ano na Comissão de Direitos Humanos, segundo o senador Paulo Paim. Nós temos que aprofundar o debate, sim, e fazer uma luta ferrenha contra o trabalho escravo no Brasil. É uma vergonha, em pleno século XXI, nós estamos ainda discutindo o trabalho escravo, porque é uma realidade. Em todos os estados tem trabalho escravo. Vamos trabalhar também, homem e mulher, salário igual, tem que ser, e não salário diferenciado. A busca pela harmonia entre o agronegócio e o meio ambiente deve guiar os trabalhos da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, segundo a senadora Soraya Tronic. Eu assumo essa comissão com a consciência da responsabilidade ambiental que nós temos aqui. A reforma agrária é uma ferramenta de inclusão social com toda certeza, mas também é a primeira medida necessária para que o desmatamento ilegal seja erradicado no nosso país. Restaurar o papel do Brasil no cenário internacional é o desafio da Comissão de Relações Exteriores, segundo o senador Renan Calheiros. A reconstrução, o resgate, a restauração do papel que o Brasil sempre exerceu nas relações internacionais, fazendo com que o país volte a ser exemplo de multilateralidade, de soberania, de independência, de liberdade, de defesa da democracia. Esse é o desafio para todos nós. O convite ao presidente do Banco Central para vir ao Senado falar sobre a taxa de juros é uma das primeiras medidas do senador Vanderlan Cardoso, eleito presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Para que venha no Senado para tirar algumas dúvidas, nossa, aí dos parlamentares, com relação à taxa de juros e por que ainda não baixou,
Decreto do governo em favor das mulheres vítimas de violência repercute entre os senadores. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O decreto, editado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, exige em contratações públicas um percentual mínimo de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência doméstica. Esse percentual mínimo será de 8% das vagas. As vagas incluem mulheres trans, travestis e outras possibilidades do gênero feminino e serão destinadas prioritariamente a mulheres pretas e pardas. Isso tem uma importância muito grande, porque dando a condição de trabalhar, dá também a independência financeira para não precisar da ajuda de outras pessoas, da família, ou buscar outro caminho para ter os recursos necessários para a sua sobrevivência. Esse é um tijolinho a mais na construção do muro, da reparação e da conquista da igualdade de direitos. É um tijolinho positivo, inspirado numa lei aprovada pelo Congresso brasileiro e vem se somar à redução desta dívida que nós, sociedade, temos em relação à mulher. O Sistema S pode dar uma grande contribuição dentro desse contexto, qualificando a mão de obra para ser inserida no mercado de trabalho. Ora essa, se eu tenho uma mão de obra qualificada e eu tenho a oportunidade, a garantia do emprego, eu tenho o caminho ideal para retomar a sua vida, para voltar a ser feliz, para criar seus filhos, para tocar seu destino. O Senado Federal já adota desde 2016 uma cota de 2% para mulheres vítimas de violência nos contratos de prestação de serviço continuado. Em 2016, enquanto subsecretária de Políticas para as Mulheres do Governo de Brasília, nós fomos procuradas pela diretora-geral, doutora Ilana Trombica, que disse que nos propôs fazer um convênio, um termo de convênio com o governo do Distrito Federal para que, em cada contratação terceirizada, cada contrato que o Senado Federal viesse a fazer, 2% das vagas destes contratos seriam destinadas às mulheres vítimas de violência aqui do Distrito Federal. Então foi um avanço e esse grande exemplo que o Senado Federal deu para o país, hoje virou um decreto. O decreto 11.430, que muito nos orgulha. Senadores da oposição entraram no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória do governo que criou o imposto sobre a exportação de petróleo cru. Os senadores pedem a suspensão imediata da taxa de 9,2% criada em fevereiro. Os senadores alegam que a medida do governo, que terá duração de 4 meses, cria insegurança jurídica no setor, afasta investidores e prejudica a arrecadação dos estados onde há extração de petróleo e, consequentemente, a divisão dos royalties aos municípios. E, finalmente, acaba prejudicando o consumidor na ponta. É inconstitucional porque o imposto de exportação é extrafiscal, ele não tem a finalidade arrecadatória. Quero aqui destacar que há prejuízos aos estados onde há a extração do petróleo. Terão um impacto direto com essa medida na sua arrecadação, na distribuição dos royalties para os municípios. Então esse petróleo ele é exportado sobretaxado e ele vai voltar para o consumidor poder consumi-lo já refinado, certamente com os acréscimos dessa taxação. Na hora em que se taxa a exportação do óleo bruto, do petróleo, é evidente que isso vai impactar diretamente na segurança jurídica dos contratos já estabelecidos. O petróleo é uma commodity, tem um preço regulado internacionalmente. Isso diminuirá a competitividade das empresas que fazem prospecção e que fazem esse tipo de comércio. Isso também pode impactar na própria produção dos dividendos que foram previstos no ano anterior. Isso significa diminuição de competitividade dessas empresas e significa que nós estamos voltando a uma prática que perdeu completamente aderência com a realidade há muitos anos.
O presidente do Senado recebeu hoje representantes do setor audiovisual, que apresentaram demandas do setor. Aspectos econômicos, sociais e culturais do audiovisual estão no documento Carta de Tiradentes, que representantes do setor entregaram nesta quinta-feira ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Uma das principais reivindicações é a regulamentação do vídeo sob demanda, o VOD, e a gente espera que essa casa esteja atenta a esse assunto, muito necessário, urgente, para que a gente veja o nosso conteúdo audiovisual chegar a todas as casas, ter esse acesso abrangente nesse país de dimensões continentais importantes, que de uma certa forma dificulta, mas que por um outro momento, através dessa regulamentação, a gente vai ver o nosso conteúdo sendo exibido para o povo brasileiro. O documento está sendo entregue a autoridades dos 3 poderes e foi elaborado a partir de encontros da 26ª Mostra de Cinema Tiradentes, que aconteceu em janeiro, reunindo mais de 70 profissionais do setor em Minas Gerais. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.